e foi constatado que todos os vasos condutores estavam perfeitos e sem deformidades, mas nas regiões afetadas pôde-se constatar que as células tinham uma coloração amarelo esverdeado. O perito em corantes da universidade afirmou que ao passar por este processo, o material vegetal das amostras perde toda a pigmentação ao ficar exposto por um período de 2 horas mergulhados na solução de hipoclorito de sódio, e ficou surpreso e sem explicação pela não despigmentação do material afetado. Outro detalhe curioso e interessante foi que as células do material afetado apresentaram um maior espaçamento celular que o normal. O caso Colombo. Análises do mesmo tipo, realizadas por pesquisadores ingleses em amostras de trigo afetadas retiradas dos crop circles na Inglaterra, tiveram o mesmo resultado. O espaçamento celular era maior que o normal. Na laranja encontrada no interior da marca não foi diferente. Foram encontrados indícios de radiação do tipo micro-ondas. Ao coletar o material, notou-se que escorria uma certa quantidade de suco do interior da laranja. E ao abri-la para análise de seu interior, foi constatado que todos os seus gomos tinham se desfeito, não restava nenhum intacto. Este seria um efeito semelhante ao que ocorreria a um ovo exposto à radiação em um forno micro-ondas. E 3 dias após a coleta do material, a casca da laranja se tornou muito dura como uma carapaça. O pedaço de PVC recolhido também no interior da marca encontrava-se deformado e retorcido, dando a impressão de que teria sido exposto a um calor muito intenso. Já as amostras do solo encontravam-se isentas de qualquer anomalia. E mais 4 lâminas permanentes foram feitas utilizando de um segundo método de fixação, onde as partes retiradas das amostras foram embebidas por 24 horas em água destilada. Em seguida, foram desidratadas com álcool 70 graus, 90 graus e 100 graus, ficando por 2 horas em cada uma das soluções. Após isto, foram mergulhadas em uma solução de álcool absoluto e historresina, na proporção de 1:1 por 5 horas. E depois de um processo de polimerização, o material é microfonizado, cortado em fatias muito finas. Aí todo o material é colocado nas lâminas e por último é adicionado o corante azul de toluidina para então ser fixado. Este corante é utilizado para realçar vasos condutores, células e tecidos. Utilizando esta técnica, o material observado não apresentou deformidades, e nas regiões afetadas, os materiais na lâmina não responderam bem ao processo. Mas pôde-se observar em algumas das regiões afetadas algo como uma massa disforme e escura. E novamente, um espaçamento celular maior que o normal foi detectado. Na tentativa de reproduzir os efeitos observados, foram feitos testes em outras amostras com gramíneas da mesma espécie, coletadas em 2 horários específicos, 15h30 e 20 horas, que foram submetidas à exposição de radiação de micro-ondas em um forno micro-ondas convencional. Os testes foram realizados em 15 e 30 segundos, depois 1, 2, 3, 4, 5 e 10 minutos. E as amostras que mais se assemelharam com as originais são as que foram expostas por 5 minutos à radiação micro-ondas. E vários outros testes foram feitos. A amostra de PVC revelou dados importantes. Com a lupa de aumento em 40 vezes, foram encontrados pequenos fragmentos de grama fundidos ao PVC, que indica o seu aquecimento ao ponto de derretimento no local onde foi coletado. E por este lado do material estar virado para baixo em contato com o gramado, ocorreu a fusão dos 2 materiais.
sendo que no seu lado oposto foi encontrado material carbonizado, porque estaria virado para cima, ficando exposto diretamente à alta temperatura. O relato de Rafael, até então o protagonista dessa história, relatando que o objeto teria seguido em direção à casa de sua vizinha, a senhora Maria, acabou por revelar mais tarde um detalhe interessante sobre o caso, revelando então um segundo acontecimento que tornaria o caso ainda mais intrigante. De acordo com os vizinhos, ao saber do aparecimento do objeto, Maria ficou em pânico. Em uma semana depois, ao conseguirem uma entrevista com Maria, a testemunha revelou que em uma certa noite no mês de abril daquele ano, estava com seus familiares na praia de Leste, Paraná. Estavam jogando cartas e então surgiu um objeto voador que se assemelhava a um ônibus. Este objeto era silencioso e todo iluminado. Tanto ela quanto sua filha sentiram um estranho e incômodo zumbido no ouvido direito. E então sentiu-se forçada a seguir até um local que ela não soube precisar. Caminhou sozinha até uma praia deserta, onde o objeto pousou. Desembarcaram deste objeto desconhecido 3 estranhos seres, que possuíam grandes olhos vermelhos e fundos, e a cabeça desproporcional ao corpo. E no topo de suas cabeças haviam 2 protuberâncias. Tinham uma pele esverdeada muito estranha que pareciam enrugadas. Então um daqueles seres falou com ela por telepatia. Você não é feliz aqui. Nós vamos levar você conosco. Maria entrou em pânico, mas ao tentar lutar para escapar, perdeu a consciência. E foi encontrada no dia seguinte por seu filho em uma praia desacordada. Um fator muito estranho foi que seu sumiço repentino não foi notado por seus familiares durante todo o período em que ela permaneceu fora de casa. Sem entender o que teria ocorrido com ela, a testemunha estava extremamente desorientada e confusa. E foram encontradas mais tarde 5 manchas em seu joelho direito. Essas manchas eram como hematomas, todas alinhadas e com o mesmo tamanho e formato. Após o ocorrido, Maria se sentiu angustiada, nervosa, ansiosa e depressiva durante um longo período. Segundo seus vizinhos, ela se isolou e não conversava com mais ninguém. E começou a beber para tentar afastar as lembranças do que ocorreu. Este caso ainda está em aberto, e com certeza existem muitos detalhes a serem esclarecidos, pois existem muitos segredos guardados nesta mente perturbada pelo inexplicável. O mistério permanece.